A canção de Ardélia. Ardélia veio ao mundo numa madrugada fria, quando a névoa cobria as colinas de Brenhal e o vento uivava como se lamentasse presságios antigos. Nasceu filha de um ferreiro e de uma curandeira, duas profissões que, decididas pelas mãos da necessidade, moldavam a vida simples da vila. Seu pai dizia que ela veio ao mundo com o punho cerrado, como quem já nascera segurando algo invisível, mas contundente. Sua mãe afirmava que antes mesmo de chorar, ela observou o teto de madeira com um silêncio assustador, como se medisse o tamanho da existência. Desde pequena, Ardélia era tida como estranha. Falava pouco, mas olhava tudo com profundidade. Era leve nos gestos, mas intensa nas decisões. Aos 7 anos, descobriu o fascínio por espadas. O pai, tentando evitar problemas, permitiu apenas que ela observasse. O brilho do metal aquecido, o cheiro da forja, o som marcante do martelo. Tudo isso parecia conversar com ela em um idioma que ninguém mais entendia, mas a vida era tranquila o suficiente para que esse fascínio permanecesse como um detalhe curioso, não um destino. Ardélia cresceu ajudando a mãe a preparar ervas e ungüentos. Era nesta parte da vida que ela se sentia pequena. Não tinha paciência para as sutilezas das plantas. Não possuía a precisão calma que sua mãe exibia ao tocar feridas. Esse era, sem que ela admitisse, seu primeiro fracasso íntimo. Na vila, seu mundo era previsível. Acerar o ferro, amassar ervas, evitar confrontos, viver em paz, até o dia em que a paz encontrou seu limite. Quando Ardélia tinha 15 anos, o céu de Brenhal escureceu numa velocidade antinatural. Era como se sombras líquidas escorressem pelas nuvens. Um som agudo ecoou sobre as montanhas, e os aldeões correram para dentro das casas. No centro da praça, uma figura encapuzada surgiu como se tivesse sido esculpida da fumaça. O ladrão de vozes despertou, murmurou o velho bibliotecário aterrorizado. Ele voltou depois de 4 séculos. A figura falou, sua voz arranhada como metal enferrujado. Tragam-me a criança marcada pela forja, a que nasceu com a mão fechada, a que desafia a calma da cura. Todos olharam para Ardélia. O coração da jovem bateu como um martelo descontrolado. Por que ela? Por que um ser lendário quereria alguém que nem sequer conseguia preparar uma pomada sem errar a medida? O ladrão de vozes apontou para ela. O que guardo, ela virá buscar, se tiver coragem de sobreviver. E desapareceu. Este foi o chamado. Incompreensível, assustador e irrecusável. Ardélia fugiu correndo. Escondeu-se no estábulo, tremendo, repetindo para si mesma: não posso. Não sou guerreira. Não sou nada disso. Ela nunca conseguira acertar o equilíbrio entre força e sutileza. Era forte demais para ser curandeira, desajeitada demais para lutar, insegura demais para liderar. Se havia alguém errado para salvar a vila, era ela. Sua mãe a encontrou agachada entre os fardos de feno. Ardélia, às vezes o destino fala antes de nós estarmos prontos. Não confunda medo com incapacidade. Mas a jovem apenas abaixou a cabeça. O medo parecia maior do que sua própria existência. Naquela noite, enquanto a vila dormia, Ardélia ouviu um arrastar de passos próximo à forja. Lá encontrou o bibliotecário, mas não como o velho frágil que conhecia. Ele segurava um cajado de carvalho com runas brilhantes e tinha olhos que pareciam ver além das montanhas. Você acha que o ladrão de vozes pediu por você sem motivo? Perguntou ele. Ardélia não respondeu. O bibliotecário então contou a verdade. Ele era um guardião do silêncio, uma ordem ancestral que enfrentara o vilão séculos antes. O ladrão de vozes, um ser capaz de roubar a voz e, portanto, a essência de pessoas
estava reconstruindo seu poder. E havia uma profecia sobre alguém nascido com o punho fechado, símbolo de força latente que empunharia a forja da alma, uma espada que só obedecia a quem carregasse coragem bruta, mesmo que mal lapidada. Você nasceu para isso, disse ele. Mas nascer não é suficiente. É preciso aprender, e eu posso ensinar. Ardélia hesitou, mas a possibilidade de proteger a vila começou a tocar nela como uma brasa acesa. Eu posso tentar, disse enfim. O bibliotecário sorriu, como quem esperava exatamente aquela frase. Na manhã seguinte, Ardélia deixou Brenhal pela primeira vez. Levava apenas uma sacola com pão seco, uma adaga sem grande valor e a promessa de que voltaria viva. Quando cruzou a ponte de madeira que marcava o limite da aldeia, ela sentiu o chão mudar sob seus pés. Não era apenas solo desconhecido. Era o primeiro passo em direção ao que ela ainda não sabia ser. O ar parecia mais frio, o vento parecia observar, e a estrada se estendia como um desafio silencioso. Atrás dela, o mundo comum desaparecia. À frente tudo era risco. A jornada começou dura. O bibliotecário ensinava sem tirar a doçura das palavras, mas sem aliviar o rigor. Primeiro teste: aprender a controlar a força. Ardélia sempre golpeava com intensidade demais, quebrando troncos quando deveria apenas marcá-los. Ele ensinou a que uma espada não é martelo, e que o golpe perfeito começa antes do braço, começa na intenção. Segundo teste: atravessar a floresta de vidro, onde árvores tinham galhos tão afiados que podiam abrir pele com facilidade. Ali Ardélia conheceu Tanon, um caçador exilado que vivia com um lobo cinzento. Ele tornou-se seu primeiro aliado, mostrando-lhe como observar antes de agir. Terceiro teste: enfrentar o rio sombrio, cuja água espelhava memórias dolorosas. Na superfície, Ardélia viu sua própria imagem fracassando repetidas vezes, errando poções, derrubando ferramentas, tremendo diante da figura encapuzada. Tentou desviar o olhar, mas o bibliotecário a segurou pelo ombro. Você só atravessa quando encara o que teme. E Ardélia a atravessou, tremendo, mas firme. Quarto teste: o primeiro confronto com as criaturas do ladrão de vozes, sombras, retorcidas que atacavam com gritos silenciosos. Ardélia caiu, hesitou, mas viu Tanon em perigo e instintivamente avançou. A espada que carregava brilhou por um instante, como se reconhecesse um fragmento de sua coragem. Não foi uma vitória gloriosa, mas foi uma vitória. Depois de semanas, chegaram às ruínas de Halverin, o antigo templo, onde a forja da alma repousava. A entrada era um arco quebrado, coberto por inscrições em língua esquecida. Lá dentro, o ar parecia pesado demais para ser inspirado. O silêncio era tão profundo que parecia vivo. No centro da sala principal, em um pedestal de pedra, estava uma espada sem lâmina. Apenas o punho e a base, como se esperando algo. Esta espada só se completa na presença de quem a merece, explicou o bibliotecário. O metal nasce do espírito. Ardélia aproximou-se. Sua mão tremia. Ela não sabia se era digna, não sabia se era capaz, mas ao tocar o punho, ouviu seu próprio coração, e nada mais. Então a lâmina começou a surgir, não de metal, mas de luz condensada. Como fogo sólido, era a forja da alma, completando-se a partir dela. Agora você pode enfrentar o ladrão de vozes, disse o mentor. Mas Ardélia sabia. Possuir a espada não tornava o confronto menos aterrador. A batalha final ocorreu na caverna dos ecos perdidos, onde o vilão acumulava vozes roubadas. As paredes vibravam com sussurros desesperados, como se todas as almas aprisionadas clamassem por libertação. O ladrão de vozes surgiu do interior das sombras. Olhos vazios, boca inexistente. Apenas um vazio onde deveria haver expressão.
Finalmente, ecoou sua voz, sem vir de boca nenhuma, a que nasceu com o punho fechado. Ardélia ergueu a forja da alma, mas o medo quase a paralisou. Parecia que todas as memórias de fracasso voltavam como lâminas. O vilão avançou. Sombras envolveram a jovem. Ela caiu de joelhos, sentindo sua voz em sua essência, sendo puxada para fora. Foi então que ouviu algo. A voz do próprio coração dizendo não com palavras, mas com impulso, a coragem bruta que sempre existiu, mas que ela nunca reconhecera. Ardélia levantou-se com esforço e cravou a espada no chão. A lâmina de luz liberou uma explosão silenciosa, que afastou as sombras. Então ela correu, golpeando com precisão que jamais tivera antes, não porque era perfeita, mas porque finalmente confiava no próprio imperfeito. O ladrão tentou absorver sua voz, mas Ardélia avançou, aproximando-se tanto que podia ouvir o vazio do inimigo. E então, com força e suavidade juntas, a combinação que ela passara a vida tentando encontrar, desferiu o golpe final. O vilão se dissolveu em poeira escura. As vozes libertas ecoaram em um último coral antes de desaparecerem como vento. Ardélia caiu exausta. A forja da alma agora brilhava suave, como se respirasse. Ela sentiu dentro de si algo que nunca estivera ali. Um centro firme, um equilíbrio entre força e sensibilidade. Sua autocrítica, que antes pesava como correntes, agora era apenas lembrança. Thanon e o bibliotecário correram até ela. O mentor colocou a mão sobre seu ombro. Você encontrou sua própria voz, Ardélia. Isso era o que o ladrão queria roubar. Não sons, mas identidades. E você o venceu porque finalmente acreditou na sua. O retorno à vila parecia surreal. As colinas que antes pareciam comuns, agora carregavam novos significados. Ardélia não voltou como salvadora gloriosa. Voltou como alguém que finalmente se conhecia. Ao cruzar a ponte, crianças correram atrás dela. Adultos a cumprimentavam com respeito silencioso. Seu pai chorou ao vê-la. Sua mãe a abraçou sem dizer nada. Mas não era o fim. Dias depois, durante a reconstrução da vila, Ardélia percebeu algo. Seu medo nunca desapareceria completamente. Mas agora ela compreendia que coragem não é ausência de medo. É caminhar com ele, mesmo assim. E ali, em um momento de quietude, a forja da alma brilhou pela última vez antes de desaparecer em faíscas douradas. A espada não era mais necessária. O que ela representava agora vivia dentro dela. Ardélia tornou-se guardiã de Brenhal, não como guerreira invencível, mas como alguém que ensina a outros o que aprendera, que a força nasce da vulnerabilidade, que a verdadeira arma é a voz interior e que desafios existem para revelar, não destruir. Anos depois, quando contavam sua história, diziam que ela não derrotou apenas um vilão. Derrotou a ideia de que era pequena demais para o próprio destino. E assim a menina da forja tornou-se lenda. Não por ter nascido especial, mas por ter aprendido a se tornar inteira. Espero que essa história tenha te ajudado. Mas lembre-se, ela não substitui o acompanhamento com um profissional. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.